um prazer estar aqui com você, nessa live, poder ser bênção para a tua vida, bênção para os irmãos que estão conectados aí, sempre transmitindo uma palavra da parte de Deus. Nosso compromisso é com o reino, né? E a gente aprendeu a viver como o cidadão dos céus, que vive pela fé, que vive pela palavra que Deus libera. Se Deus não está liberando palavra na vida das pessoas, isso é um grande problema, porque a palavra nos sustenta, a palavra garante nosso sucesso. E desde cedo, desde os meus 16 anos, eu pude ser impactado pela palavra, por uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Então, passei por muitas experiências com o Senhor e tenho vivido uma jornada de ministrações pelo Brasil. Ministrei durante os anos de 2019, 2020, metade do ano de 2020 na Espanha, em Portugal, e foi bênção. Terminei minha jornada lá, voltei para o Brasil. Estou viajando exatamente 11 meses, percorrendo esta nação e falando do amor de Deus, falando de Jesus e ajustando, alinhando o corpo de Cristo para um tempo profético. Nós estamos vivendo um tempo ímpar, que é uma grande oportunidade para aqueles irmãos que se posicionarem nesse tempo. Jesus está voltando, mas antes do arrebatamento haverá um grande avivamento, acompanhado de uma transferência de riquezas poderosa. E Deus tem colocado essa palavra há 2 anos no meu coração, e por onde eu tenho ido, tenho anunciado. Esse avivamento é acompanhado de uma transferência de riquezas. A gente precisa estar atento, porque falta muito pouco para isso acontecer. Então vamos compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração. Mateus capítulo 16, no verso 19. Deus me deu essa palavra para domingo. Eu preguei em Curitiba no domingo. E foi tremendo. Vi essa live. Ali, foi poderoso. E eu quero compartilhar novamente essa palavra aqui com os irmãos que estão aí unidos com a gente. E eu creio que vai ser uma grande bênção em nome do Senhor Jesus. Glória a palavra a Deus. de Deus diz assim, Mateus 16, 19: Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Então, quero chamar a atenção para duas coisas importantes aqui nesse verso que nós lemos. Primeira palavra-chave são as chaves. Chaves. Nós recebemos chaves do Senhor. E a segunda palavra que eu quero que você atente é céus. Está no plural. Então, isso significa que não existe apenas um céu. Existem céus. Quando nós vemos Gênesis capítulo 1, verso 1, ali a palavra diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus criou diversos céus. Existem diversas dimensões, diversos lugares. O céu que nós vemos, que esse céu visível, esse é chamado de firmamento. Ele foi criado no 2º dia. Gênesis 1:6 diz ali, vamos ler Gênesis 1:6, para você se posicionar bem no que eu quero te falar para vocês aqui. Extremamente importante, esses lugares, essas dimensões que nós já recebemos chaves para termos acesso. Gênesis capítulo 1, verso 6 diz assim: Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento, separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o 2º dia. Então, esse céu que nós vemos, nós chamamos ele de firmamento. Esse céu é o primeiro céu chamado de firmamento, onde estão colocados os astros, sol, lua, estrelas. Amém? Então, para você entender que Deus criou mais céus, que Deus ele é abundante, ele é extravagante, Deus ele gosta de opulência. Pega essas chaves aí. Deus gosta de abundância. Deus não tem problema com economia. Somente as frutas que caíram do pé hoje dariam para alimentar 8 bilhões de pessoas. Frutas que caíram dos pés. Por que essas frutas caíram pelo chão? Porque ninguém foi lá apanhar. Isso mostra o feito, que nós precisamos tomar posse de tudo aquilo que está feito. Para mostrar a grandeza do Deus que nós servirmos, abre lá 1 Reis, capítulo 8, onde fala na dedicação do templo. Quando Salomão faz o templo, ele faz uma oração de dedicação.
Então, 1 Reis capítulo 8, verso 27 diz assim: mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Vou repetir o verso. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Então significa que existem céus e os mais altos céus. Queridos, isso fala que em Deus tem muitas dimensões para nós acessarmos. E no verso principal que nós lemos, Mateus capítulo 16, 19, a palavra veio dizendo para a igreja: te darei as chaves do reino do céu. Por que reino? Porque existem muitos céus, muitos lugares. Esses lugares precisam ser acessados, amém? Esses lugares estão disponíveis para eu, para você, para a igreja do Senhor Jesus acessar. Veja o que Jesus diz em João, capítulo 14. João 14, 1. Vamos ler aqui, João 14, 1. Para dar mais contexto a essa dimensão, as dimensões que nós podemos acessar. Jesus disse: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou muitos lugares, ou muitas dimensões. Sejam criativos, queridos. Se você pegar a Bíblia ampliada, ela vai falar que esses lugares são dimensões, são lugares, são casas, são salas, amém? Então existem salas para serem acessadas nos céus. Existem lugares para nós acessarmos os céus. E Deus já nos deu essas chaves. Então existem lugares específicos nos céus para nós acessarmos. O interessante é que quando Paulo ele vem falando, escrevendo aos Efésios é uma carta muito celestial. O capítulo 1, verso 3, fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, aonde? Nas regiões celestiais. Aleluia. E Efésios 2 e 6, tem um verso que eu quero ler. Efésios 2 e 6, se você puder acompanhar, quero ler com você. Veja só que fala Efésios 2 e 6. A grandeza do nosso Deus é a grandeza do que Deus nos fez por nós através de Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar aonde? Nas regiões celestiais. Aleluia. Muito acima de todo principado, muito acima de qualquer coisa. O que significa? O que essa mensagem nessa noite quer trazer para o nosso coração? Essa mensagem quer nos posicionar como pessoas que vivem a partir dos céus para a terra. Amém? Porque se você observar, veja só, Deus ele habita a partir do terceiro céu, amém? Onde Paulo visitou. Vou repetir, Deus ele habita a partir do terceiro céu. O primeiro céu que nós vimos está em Gênesis capítulo 1, verso 6, que é o firmamento. O segundo céu ele está em Apocalipse capítulo 12. Quando você lê Apocalipse 12, houve uma guerra entre Miguel e Satanás, entre os anjos do Senhor e Satanás. E eles foram expulsos da presença de Deus. Eles foram expulsos do terceiro céu. E o inferno, o reino das trevas, representado por Satanás, ficou preso no segundo céu. O segundo céu é o habitat de Satanás. E o sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Então, veja só, queridos, nós temos o primeiro céu que nós vemos, nós temos o segundo céu, que é o reino maligno, que é o reino das trevas, e temos o terceiro céu, que é a partir dali que começa o reino celestial. É a partir dali que começa, é ali onde está o trono, onde está a dimensão da glória, a dimensão de poder. Mas nós não fomos posicionados no primeiro céu, nós não fomos posicionados no segundo céu, que é o reino das trevas, nós fomos posicionados acima dos principados, acima das potestades, nós fomos posicionados no terceiro céu, porque a palavra diz que nós ressuscitamos com Cristo e com Ele assentamos nas regiões celestiais. Cristo está a partir do terceiro céu, a igreja está a partir do terceiro céu. E quando você lê Efésios capítulo 1, finalzinho do capítulo, fala que é o Espírito Santo, a suprema grandeza do poder de Deus,
ela ressuscitou Cristo dentre os mortos e fez ele a subir às alturas acima de principados, potestades e todo nome que se possa nomear, e fez ele herdar o trono. Essa suprema grandeza do poder de Deus é o Espírito Santo que habita em nós. E fala que quando Jesus conquistou todas as coisas, todo o poder, ele é o cabeça da igreja, todo esse poder, toda essa autoridade, ele deu à igreja, ele entregou para a igreja esse poder. Então, glória a Deus, recebe, povo. A nossa vida, ela não tem que ser na dimensão terrena, nem na dimensão do primeiro céu, nem na dimensão do segundo céu. Nós temos que viver a partir do terceiro céu. Quando nós pegamos causas, você tem que aprender a pegar as suas causas e levar diante de Deus e resolvê-las a partir a nível de céus. Porque quando você resolve a partir do terceiro céu, não sofre interferência. Quando você ora a partir da terra para o céu, quando você tem uma consciência de oração terrena, imatura, vou colocar imaturidade aqui, com todo respeito, carnal, porque o carnal, ele faz orações, as orações dele são orações da terra para o céu, mas o maduro, o espiritual, ele faz a oração dele do lugar do feito. Aprenda a orar dos lugares de vitória. Ele vê lá no feito, lá no terceiro céu, ele ora, as orações dele são orações projetadas para a vitória, projetadas para a resposta, porque são orações feitas do terceiro céu para a terra. Quando você ora do céu para a terra, Satanás não tem como interferir, porque ele já está debaixo dos nossos pés. Agora imagina, nós na terra, ligando as coisas na terra com os céus, ligando o terreno com o terceiro céu. Satanás está no segundo céu, sofrendo pressão da igreja. Nós viramos o jogo. Não é Satanás que tem que nos pressionar, não é Satanás que tem que pressionar minha vida financeira, minhas emoções, os meus projetos, a minha família. Eu como igreja, nós como igrejas, nós estamos ligando as coisas da terra nos céus, da terra para o terceiro céu. O segundo céu fica pressionado, Satanás fica acuado, e ele não tem outra opção a não ser abrir mão, ele tem outra opção a não ser desistir de se opor à igreja. Aleluia! Aleluia, glória a Deus! Nós recebemos essas chaves celestiais, as chaves do reino dos céus. Então entendam, queridos, nós temos lugares para serem acessados. Quando você tem necessidade na terra, não corra para os bancos, não corra para os homens, porque os homens vão te decepcionar, os bancos vão te cobrar juros abusivos, você vai ficar escravizado pelos bancos. Mas quando você tem necessidades, existe um lugar celestial chamado riquezas da glória. Pega essa daí. Existe um lugar nos céus chamado riquezas da glória. E é nesse lugar que todas as nossas necessidades são supridas. Vou repetir novamente. Existe um lugar nos céus chamado riquezas da glória. E é nesse lugar que todas as nossas necessidades são supridas. É Filipenses capítulo 4, 19, Paulo libera esta chave sobre a igreja de Filipenses, dizendo: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das suas necessidades. Aleluia! Então, como é que você paga contas na terra? Você paga nas contas da terra liberando a chave. Como é que libera a chave? A primeira chave que eu quero falar para você liberar é a declaração da palavra. Glória a Deus, pega a atenção. Então, pega isso aí. Você vai pegar suas contas, meu irmão, e você vai começar a confessar sobre as suas contas. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que supre as minhas necessidades, segundo as riquezas gloriosas em Cristo Jesus. E você fica confessando a palavra, não haverá contas que não serão pagas, todas as suas contas serão pagas, toda a necessidade que você precisa será suprida. Se você precisa de roupas, você vai abrir o seu guarda-roupa e vai declarar a palavra: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória,
suprirá cada uma das minhas necessidades. Venham roupas novas. Você pode suprir qualquer necessidade sua na terra, seja de casa, seja de carros, seja pagamento de dívidas, sejam roupas, seja o que você precisar, sejam coisas que você precisa acessar, outros países que você precisa ir. O lugar celestial chamado Riquezas da Glória libera todo o suprimento e toda a provisão para a tua vida. Então aprenda a usar a chave espiritual da declaração da palavra para acessar os lugares celestiais. Efésios 1 e 3 também é um lugar a ser acessado. Quando Paulo fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então existe um lugar onde nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Eu não sei aleluia, glória qual a Deus. É a tua necessidade, qual o problema que você está enfrentando, qual é a crise que você está, qual é a oposição que você está recebendo. Entendam uma coisa: acesse as regiões celestiais e resolva todas as coisas. Se você está sendo perseguido, se você está sendo difamado, corra para a palavra de Deus. Em Isaías capítulo 41, lá tem um verso dizendo assim: envergonhados e confundidos serão todos os que se levantarem contra mim. Corra para esse lugar. As pessoas estão difamando você, estão falando mal de você, estão te descobrindo, porque todos nós temos falhas. E o diabo usa as pessoas para descobrir a nossa nudez, para nos enfraquecer. Corra para Isaías 54, verso 17. É um lugar celestial que a palavra diz assim: que nenhuma arma forjada no reino do Espírito prosperará contra nós, e toda língua que se levantar contra nós, o Senhor reprovará, porque isso faz parte da nossa herança. Então, irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos. Deus está derramando muita revelação e muito conhecimento para a igreja dos nossos dias. E eu glorifico a Deus, porque esta igreja, esta geração que nós estamos vivendo, é a geração do último avivamento que haverá na terra, e é também a geração do arrebatamento da igreja. E eu tenho clamado ao Senhor de dia e de noite, dizendo: Senhor, não vai passar da minha geração, não vai passar o que depender de mim, e depender daqueles que estiverem comigo, Senhor. Tudo vai acontecer na nossa geração, porque nós entendemos hoje as chaves que nós temos nas mãos e os lugares que nós podemos acessar para interferir na terra. Amém? Essa chave. Aleluia, glória a Deus. Nós, como igreja, temos que entender uma coisa: a terra está sendo governada por homens malignos. A terra está sendo governada por políticos corruptos, por satanistas, por juízes malignos. Até as nações estão sofrendo. Você pega países como Cuba, como Venezuela, como Argentina, como a nossa própria nação. Nós estamos sofrendo nas mãos dos corruptos, mas a igreja tem o poder e tem a autoridade, porque existem lugares nos céus onde nós recebemos patentes. Nós recebemos patentes com autoridade para demover os corruptos. Nós temos que declarar uma palavra contra toda a corrupção, contra toda a malignidade, contra todo espírito de pobreza, de violência sobre esta nação, para demover principados e potestades em nome do Senhor Jesus. Eu quero dar o exemplo de Elias. Elias, Primeiro Reis, capítulo 17, aparece Elias, um homem de Tesbita de Gileade. Ninguém ouvia falar de Elias, mas de repente ele invade o palácio, ele invade a casa real, ele invade o trono ali de Acabe e Jezabel, e diz assim: olha, segundo Deus a quem eu estou, na presença do Deus a quem eu estou, segundo a palavra que sai da minha boca, não vai chover sobre essa terra até que eu mande, até que eu ordene, não vai cair nem orvalho. E o que fez Elias? Elias fechou os céus. Queridos, nós temos o poder. Nós, como filhos de Deus, conhecendo a nossa identidade, conhecendo o nosso DNA espiritual, nós temos o poder de fechar os céus e temos o poder de abrir os céus. Então, queridos, receba essa palavra nessa noite. Feche os céus sobre a cabeça de toda a malignidade. Feche os céus sobre Satanás, sobre os principados, sobre todos aqueles que representam esse governo maligno. Feche o céu sobre a vida dele, declarando a palavra, assim como Elias fez. E você vai observar depois, irmã Joselane, que 3 anos depois se passaram e todos estavam procurando Elias. Então Elias convoca a primeira conferência profética lá no Monte Carmelo. A primeira conferência profética aconteceu no Monte Carmelo.
contra 450 profetas de Baal. E Elias falou assim, olha, o Deus que responder com fogo é o Deus de Israel. O Deus que responder com fogo é o Deus que vai governar essa terra. E ele então prepara um altar, depois que ele dá a oportunidade para os profetas de Baal se retalharem, apresentarem sangue, sacrifícios malignos. Nada acontece, chegou a vez de Elias. Esse chegou a vez de Elias, eu quero declarar sobre todos que estão nessa live. O Senhor te diz, chegou a tua hora, chegou a tua vez, chegou o teu momento de mostrar a glória de Deus sobre a terra. Chegou o momento de você ser boca profética, de você abrir o céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre os seus negócios. E Elias então, ele montou um altar. Ele preparou aquele altar, colocou ali o animal de sacrifício, colocou a oferta, jogou água sobre aquele altar. E quando ele clamou, os céus abriu e então aquele fogo veio. Aleluia. Aquele fogo veio em forma de língua. Olha só. O Reis capítulo 18 é uma das revelações a respeito da oração em línguas. Porque veio uma língua de fogo. Ela consumiu o holocausto. E é uma língua porque a palavra fala que ele lambeu a água que estava sobre o holocausto. Então, ali é uma demonstração. Eu quero te falar da segunda chave espiritual, que é a oração em línguas. Quem ora no Espírito mantém os céus abertos sobre si, sobre a sua casa. Aleluia. Então, irmãos, nós temos que abrir os céus. Depois que o fogo consome o altar, Elias então fala para Acabe, profeticamente, ele libera a palavra. Acabe, entra no teu carro, sobe no teu carro, porque eu já ouço barulho de abundante chuva. A chuva está chegando. E Acabe então foi embora. Elias dobrou os seus joelhos e começou a clamar ao Senhor. E ele mandava o seu servo ir ver se estava acontecendo alguma coisa nos céus. Querido, se prepare, porque sinais vão acontecer nos nossos dias. Nós vamos clamar a Deus, nós vamos orar e sinais vão aparecer. Elias tinha uma fé tão tremenda que ele estava dizendo, vai lá e vê o céu, vê se apareceu algum sinal nos céus. E o moço voltava, não aconteceu. Ele faz isso pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. Pela quarta, pela quinta, até chegar a sétima vez. O moço volta para ele dizendo assim, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. E Elias então se levanta daquele lugar de oração e diz, glória a Deus, obrigado, Senhor. E de repente os céus ficam negros de chuvas, cheios de águas. A chuva que estava acumulada há 3 anos começou a cair sobre a terra. Elias abriu os céus. Então, meus irmãos, usem 2 chaves espirituais poderosas para abrir os céus. A primeira delas é a declaração da palavra. A segunda é a oração no Espírito Santo. Eu poderia aqui falar do jejum, que também é uma chave que abre portas, porque quando nós vemos o livro de Esther, havia um decreto de morte sobre o povo judeu. E de repente Esther foi jejuar. E ela removeu aquele decreto. Você não vê naquele livro a palavra, você não vê o nome de Deus, ninguém fala de Deus ali, mas nós vemos Deus em ação. No livro inteiro não está escrito a palavra Deus, mas ali está Deus trabalhando através de outra chave espiritual, que é o jejum. Jejum também abre céus. É chave que abre os céus. Então nós temos diversas chaves espirituais, chaves do reino. As práticas espirituais são as chaves que abrem o reino celestial ao nosso favor. Eu não sei em que dimensão você está andando. Por favor, saia da terra em nome de Jesus. Eu vou falar de novo. Saia da terra. Saia da terra. Acesse as regiões celestiais e declare a palavra de bênção, a palavra de vitória. Em nome de Jesus, existem os lugares, passei por esta palavra, passei pela Bíblia, conheça os lugares celestiais, os endereços dos lugares celestiais. Aqui tem endereços para a saúde, aqui tem endereços para a prosperidade, aqui tem endereços para o sucesso, aqui tem endereços para tudo que você precisar. Aqui tem a chave que você vai acessando. Aleluia. E eu quero declarar que chaves, através desta live, Deus está liberando chaves
chaves de prosperidade, chaves de propriedade, chaves de carros, chaves de empregos, em nome do Senhor Jesus. O Senhor quer colocar o seu povo em lugares estratégicos. Escutem o que eu vou falar para vocês, queridos. Existem lugares estratégicos nas multinacionais, existem lugares estratégicos em empresas, existem lugares estratégicos nas nações, porque esse é um tempo que a igreja tem resposta para dar para as nações, a igreja tem resposta para dar para as empresas, a igreja tem respostas para dar para a sociedade. Existem pessoas dentro dos hospitais, esperando homens com as chaves da cura, com os homens que acessaram os lugares celestiais e pegaram o bálsamo de cura. Nós vamos entrar dentro dos hospitais. Eu estou profetizando e declarando que esta é uma geração que vai esvaziar os hospitais, que vai esvaziar os necrotérios. Em nome do Senhor Jesus, está vindo um grande avivamento sobre o Brasil, está vindo um grande avivamento sobre esta nação, que vai tocar todas as nações da terra. E nós temos que estar preparados, nós temos que estar atentos, nós temos que acessar as regiões celestiais e trazer a glória de Deus para a terra, em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, eu quero terminar essa palavra declarando para você: você já recebeu as chaves. Utilize as chaves do reino dos céus. Abra as comportas dos céus. Não é Deus quem vai fazer. Agora é a igreja que se posiciona. Porque o avivamento que nós estamos aguardando já está dentro de cada um de nós. Se eu funcionar plenamente no meu chamado, se eu funcionar plenamente no meu chamado, se você, irmã Joselândia, funcionar plenamente no seu chamado, se cada um de nós funcionarmos plenamente nos nossos chamados, o avivamento se estabelece sobre a terra. Aleluia! O avivamento se estabelece sobre a terra. Então, queridos, nós estamos muito passivos esperando que Deus faça, enquanto os céus está clamando, dizendo: igreja, avance, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Existia uma canção que eu cantava na minha adolescência na igreja, dizendo assim: nós somos vencedores, muito mais que vencedores, marchamos contra os fortes do inimigo e levamos tudo aquilo que pertence ao nosso Deus. Nós precisamos entender a nossa identidade profética, queridos. E nós somos a igreja que vai marchar contra as portas do inferno e elas não prevalecerão, elas serão derrubadas. De repente a resposta que você precisa está sendo controlada por uma porta do inferno. Se levante em nome de Jesus, acesse as regiões celestiais e avance contra as portas do inferno, que elas vão cair diante de você e tudo que é seu será liberado em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus, que vocês recebam essa palavra, que vocês pratiquem esta palavra e manifeste tudo que Deus já deixou pronto nas regiões celestiais. Jesus disse: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tudo está feito. Ele deixou tudo pronto. Está tudo pronto. Tudo que nós precisamos está pronto. Nós precisamos acessar e trazer para a terra em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pelas pessoas que puderam ouvir e receber essa palavra. Os irmãos que vão acessar essa live posteriormente, que também sejam muito abençoados, que sejam muito tocados, Pai, por essa palavra, sejam posicionados estrategicamente, politicamente, na política, nas empresas, em todos os setores da sociedade. Porque eu sei que é a unção que o Senhor está para derramar sobre nós. Aliás, Senhor, os mantos proféticos e todas as unções que já foram derramadas ainda estão disponíveis. E isso não é somente para o mundo ministerial, isso é para todos os setores da sociedade. Então, que seus filhos se posicionem, Pai, para manifestarem a Tua glória nas empresas, nos negócios, na política, nas artes, em todos os lugares, Pai. Que a Tua igreja brilhe, que a Tua igreja governe e restaure todas as coisas. Entregue ao Senhor o reino. Entregue ao Senhor a terra, porque ela pertence a Ti. Quero abençoar a Tua filha, o ministério dela e todos os irmãos que acompanharam essa live, que sejam abençoados em nome do Senhor Jesus, que haja manifestação das promessas e de toda a grandeza de Deus sobre as vossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.